Meu querido irmão, nós estamos começando hoje uma série de pregações, cujo título está aí na tela, Entre Desertos e Palácios, reconhecendo os sinais da graça de Deus. Às vezes temos dificuldade de reconhecer um sinal da graça ou do amor de Deus em momentos de crise. Muitas vezes temos deficiência de olhar para a crise, olhar para o deserto e perceber que Deus está agindo, de que Deus está trabalhando, de que Deus está renovando e transformando a nossa vida. Nós queremos nessa noite começar uma série de pregações, vamos até o final do mês, até o dia 27, são 3 pregações. Estamos de manhã falando sobre Davi, sobre essa série, e à noite também. E eu quero começar hoje pensando em Samuel. Nós estamos pensando nos livros de Samuel, 1º e 2º Samuel. E quando a gente olha para um personagem do livro de Samuel chamado Davi, nós percebemos que as escrituras gastam uma grande quantidade, um grande volume de narração acerca de Davi. Talvez o segundo personagem depois de Jesus, que a Bíblia mais gasta tempo em quantidade literária sobre alguém, é Davi. As nossas crianças, quando vão estudar lá em cima na sala, no espaço Kids, você perguntar para elas assim, conta a historinha de Davi. Elas vão contar a historinha de Davi. Conta a historinha de José, como nós falamos na última série de pregações. Elas sabem. A de Abraão. São personagens que marcaram vidas, marcaram o seu tempo. E Davi é um personagem que a Escritura gasta uma grande quantidade de tempo para narrar sobre ele. Davi, aos 17 anos, é chamado por Deus. Hoje pela manhã o pastor Marco usou o capítulo 16, onde nós temos o chamado de Davi para se tornar rei de Israel. Aos 17 anos, Deus chama esse garoto, um garoto que cuidava de ovelhas, um garoto que trabalhava para o seu pai no deserto cuidando das ovelhas. 17 anos. Quem tem 17 anos? Levanta a mão. Deixa eu ver. Não, Alain, aí é não, né? Eu também tenho. Isso é gêmeos. Tem 2 aqui. Não, vocês são tudo velhos, vocês estão me enganando aqui, né? Muito bem. Com 17 anos, ainda garoto, trabalhando na empresa do papai, cuidando das ovelhas do seu pai, Deus chama esse jovem, um ninguém, que ninguém notou. Esse é Davi. Vou repetir, essa palavra não é minha, é de Charles Swindoll. Ele disse, um ninguém que ninguém notou. Pela manhã o pastor Marco trabalhou esse filho esquecido. Jessé apresenta todos os seus filhos para Samuel, profeta, aquele que vai ungir o novo rei de Israel. E ele esquece. Quem é o filho que não é apresentado na lista? Davi. Davi está trabalhando. E sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus chama quem trabalha. Deus não chama preguiçoso, Deus chama quem trabalha. E Jessé apresenta os filhos e Davi não está nessa lista. Nós vemos com o exterior, diz o texto do Samuel 16. E eu faço isso, é um pecado meu que hoje de manhã eu confessei. Deus, eu tenho essa mania. Eu olho o exterior. Me ajuda a começar a olhar como o Senhor olha, a discernir. Nós precisamos ter coragem, às vezes, de tomar essa decisão e falar assim, como que o Senhor quer que eu olhe, Senhor? É o talento? É a capacidade da pessoa? É o intelecto? É a forma que ela é apresentada? Deus não viu isso. Deus viu um menino de 17 anos que ninguém notou para se tornar futuramente o principal rei de Israel. Versículo 7 do capítulo 16
Diz assim, ó, não considere sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Deus está dizendo a Samuel, não olhe a aparência, eu os rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Deus está vendo o coração. Deus vê o seu coração, querido irmão. Ele não olha a sua aparência. Só que no versículo 12, ainda do 16, diz assim, então disse o Senhor a Samuel, olha o que Deus está dizendo, é este, Samuel, presta atenção, é este, levanta-se, unja-o com óleo. E a Bíblia diz, lá a partir do 12 e do 13, que o Espírito do Senhor se apossa, ou se apoderou de Davi. O Espírito de Deus veio sobre Davi, naquele momento que Samuel unge. É pela vontade de Deus, queridos irmãos, não é pela vontade humana, é pela vontade de Deus que aquele garoto se move de uma vila em Belém, como disse pela manhã o pastor Marco, a casa do pão, uma cidadela, para um centro de um grande conflito internacional. Uau! Um menino que está no deserto cuidando das ovelhas do seu pai, que ninguém nota, Deus chama esse menino e diz que esse menino se tornará um grande homem, um grande rei. Ele sai de um anonimato, ele sai da casa do seu pai, e ele entra num grande conflito internacional, e se torna, no final daquele dia, um herói nacional. Você já pensou nisso? Como assim? Que conflito internacional é esse? Israel tinha inimigos históricos, como os filisteus. Havia uma guerra, os filisteus estão naquela região afrontando o povo de Deus. Um grande gigante, praticamente de 3 metros de altura, diz a Bíblia. Deus está em côvados, chamado Golias, afrontando as tropas de Saul, afrontando Deus de Davi. E naquele dia, Davi se torna um herói ao vencer aquele gigante. Como que isso pode acontecer com apenas um garoto de 17 anos que diz, você vem com pau e pedras perante mim como se eu fosse um cachorro, mas eu vou em nome do Senhor. Eu e você temos que ir em nome do Senhor. Deus, ele não olha a aparência. Deus, ele olha o coração. Esse homem se torna um grande herói. Mas pastor, o que toda essa história de Israel, cuja a história, ela tem personagens como Samuel, um grande homem de Deus, que é muito importante na história de Israel, como um rei que é chamado pelo povo. O povo pede um rei chamado Saul, e agora um povo, aliás, um rei que agora vai se tornar no futuro rei de Israel, que é Davi, que esse é Deus que escolhe. Se torna um herói. Isso gera um grande problema para Davi. Isso gera um grande problema para Saul. Nessa manhã, desculpa, estou confundindo, né? Nessa noite, de manhã, estávamos aqui. Nessa noite eu quero conversar com você sobre esse jovem chamado Davi, mas na sua fase adulta e não mais na sua fase jovial. Nós veremos como Davi atravessou os desertos com o coração irrigado da graça de Deus. Você já fez essa pergunta? Como atravessar crises com o coração irrigado, molhado da graça de Deus? Como atravessar desertos sem ter o coração endurecido, sem abandonar a fé? Como atravessar as crises existenciais da vida
sem perder o controle e a direção da família, sem perder o controle da própria vida, louvando, produzindo. Esse homem, Davi, ele produz, irmãos. O deserto é a escola que vai gerar na vida de Davi os lindos poemas e orações que estão relatados no livro de Salmo. Como é que Davi suportou ou atravessou os desertos com o seu coração irrigado ou molhado pela graça de Deus? Os desertos da vida, infelizmente, querido irmão e querida irmã, ele chega em minha vida, em sua vida, em nossas vidas. Eles nos sobrevêm. A maioria de nós planeja a vida tirando as crises. Ninguém planeja crise. Você já planejou crise? Não. A maioria de nós planeja a vida para se livrar dos problemas. Queremos ter um bom trabalho, queremos ter os nossos filhos tudo encaminhados, amando o Senhor, servindo. Não é assim que nós fazemos? Planejamos as nossas férias. Nós não queremos planejar problema. Eu não conheço alguém que faça isso. No entanto, as crises existenciais ou os desertos da vida, eles emergem quando menos esperamos. São alguns desertos que são causados por nós. Muitos desertos ou crises existenciais que você já vivenciou foi causa sua, decisão sua. Não foi o diabo. Mas há desertos e crises da vida que você não tem nada a ver com isso. Você não produziu ela. Produziram e colocaram você nela. Você já viveu alguma crise familiar por causa de um cunhado? Por causa de um sogro, uma sogra? Por causa de um filho? De uma avó? Por causa de um amigo? Você já viveu alguma crise por causa de alguém e você foi colocado no meio dela? As crises, os desertos, eles emergem, às vezes sem controle nosso. O lugar do deserto na vida cristã deve ser uma escola. 3 coisas que eu quero destacar. A Bíblia nos ensina inúmeras pessoas que são levadas para o deserto. Nós vamos encontrar relatos na Bíblia de inúmeras pessoas que foram levadas ao deserto. Sejam desertos geográficos, espaços geográficos, ou existenciais, emocionais, ou até mesmo espirituais. Pense num deserto. Deserto é um lugar árido. Nós temos aqui uma imagem de um deserto. Nós colocamos o tema, né? Já muito trabalhado. Esse tema não é novo, não fui eu que criei. Já ouvi pregações sobre esse tema. E ali nós temos a figura de um deserto. O deserto é árido, é quente, é inóspito, não há vida. O deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar difícil de se viver. Segunda coisa, o deserto torna-se símbolo de crises e adversidades através das quais somos provados ou até mesmo lapidados pelo Senhor. O deserto se torna um símbolo de provação de Deus. O deserto se torna uma escola para lapidar o meu coração. Há desertos que são colocados na nossa vida porque Deus prepara para lapidar a nossa vida. Porque em algum momento tomamos decisões equivocadas que nos tirou plenamente da vontade ou do centro da vontade de Deus. E Deus diz assim: eu preciso dar uma lapidada nesse jovem. Eu preciso dar uma provada nesse irmão, nessa irmã. Sabe por quê? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Terceiro, então diante da vida cristã, o deserto se torna existencial, se torna um símbolo de provação e lapidação no meio das crises e adversidade, mas também o deserto é o momento em que entramos em contato com o sentido mais profundo de nossa vida. Olha que interessante. O deserto se torna um lugar onde pensamos
refletimos e vemos de fato quem somos. Paramos e começamos a olhar a profundeza da nossa vida, o nível de profundidade que eu tenho com Deus, o nível de profundidade que eu tenho com a família, com os filhos, com o trabalho. Hoje pela manhã, de maneira muito sábia, o pastor Marco colocou a nós que Jessé esqueceu um dos seus filhos. Há pais que esquecem dos seus filhos. A minha pergunta é: você tem esquecido seu filho? Deus é importante para você? É? É importante para o seu filho conhecer o Evangelho de Cristo? Então a responsabilidade, principalmente quando ainda a criança é pequena, é do pai e da mãe, de fazer essa criança amar o Evangelho. Deus nos prova e nos lapida, pois quando nós estamos nos palácios, e nós vamos depois ver em momentos Davi no meio de um palácio, como rei, e nós vamos ver o estrago que isso ocorre. Nós estamos vendo que Deus está provando, nos lapidando, porque quando a nossa vida está boa, quando nós estamos nos palácios, nós não levamos em conta o agir de Deus. Nós não levamos em conta o agir e a manifestação de Deus, porque a vida está nota 10. Como é que está a sua vida? Você está no deserto? Ou você está no palácio? Você consegue olhar para a sua casa, para a sua vida e fazer uma autoanálise? Davi traz lições extraordinárias. O texto de Samuel traz muitas lições extraordinárias para nós. No deserto nós nos abrimos para momentos de profunda transformação. É no deserto que nós criamos mais intimidade. Infelizmente não deveria ser dessa forma, mas é no deserto que nós buscamos a Deus, nós oramos na madrugada, é no deserto que nós buscamos a maior e profunda transformação da nossa vida, é nos momentos de sofrimento. Infelizmente somos mais propensos às mudanças em momentos de tristezas e de perdas. Nós conseguimos refletir e mudamos ações da nossa vida quando perdemos. Quando o divórcio chega. Quando o filho chega assim e fala assim: estou indo embora de casa. Ou quando o seu filho começa a crescer e te criar a idade, ele fala assim: na minha vida cuido eu agora, eu vou tomar as minhas decisões. Não importa o que você me ensinou, é o filho pródigo. E aí nós começamos a se entristecer. Nós começamos a sentir a perda. Aí nós começamos a buscar mais o Senhor, porque estamos sofrendo. Infelizmente, somos assim. Temos dificuldade de refletir, ou de ser mudado, ou transformado nos momentos de felicidade e de sucesso. Como é que está, irmão? Ô, pastor, eu troquei de carro, você viu lá? Ó, meu trabalho está uma bênção. E em casa, está tudo ótimo, pastor, louvado seja Deus. E a fé? 1000 graus, igual a música lá, a música ruim lá. 1000 graus. 1000 graus, mas não vem para a igreja, não ora. Mentira, não é verdade. Não é verdade. Será que eu e você não temos que começar a olhar para o deserto como uma escola de Deus? Se você está passando no deserto, talvez seja uma escola de Deus. As crises, elas nos convidam a reavaliar práticas, condutas. As crises, os desertos de nossas vidas precisam redefinir a nossa vida, redefinir rotas, decisões. Será que eu e você vamos ter que mudar só quando perdemos algo? Quando sofremos? Quando a enfermidade chega em casa? Quando a depressão bate? Quando a tristeza vem de maneira profunda? Quando o marido diz: não te amo mais, estou indo embora? Não, isso não acontece aqui, pastor, porque aqui é todo mundo evangélico. Sei. Os desertos na Bíblia, meu querido irmão e minha irmã, não são lugares onde as pessoas se perdem. Deserto não é lugar onde as pessoas se perdem. Nós temos a sensação de que está no deserto, a gente morre.
Eu vou morrer, Deus. Estou no deserto, estou sofrendo. Vou me perder. Não, no deserto as pessoas se acham. É no deserto que nós olhamos para dentro. São lugares onde as pessoas se encontram. Ali a vida passa a ter sentido. É às vezes no momento de tristeza e de sofrimento que nós começamos a refletir acerca das Escrituras, o que ela diz sobre aquilo que estou vivendo. Às vezes como pastor, isso me intriga muito, de pregar domingo após domingo e ver os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas fraquezas. Aliás, todos nós, inclusive eu, sou sujeito às mesmas paixões, tentações e fraquezas que você, meu querido irmão. Eu não tenho o S do super-homem, né? Não. Ou dos Vingadores, né, Gabriel? Não tem, né? Como é que é? Não sou super-herói. Eu sou semelhante a você, querido irmão. Convive um pouquinho comigo mais perto. Você vai ver minhas falhas, minhas esquisitices. Todos nós precisamos do amor e da graça de Deus para vencer como cristãos. Todos nós. O deserto é um lugar onde as pessoas se encontram. O deserto é um lugar onde as pessoas ganham consciência da sua identidade real com Deus. O sofrimento, a crise existencial, o problema familiar precisa gerar em mim consciência. Uma consciência da minha real identidade. Eu sou filho de Deus. Sou servo de Deus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Fui perdoado. O diabo não pode apontar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um pecador, igual a qualquer outro. Não, porque eu fui comprado pelo preço do sangue alto, que é o sangue de Jesus. Eu sou um cristão. Eu sou alvo do amor de Deus. Eu sei quem eu sou. Vou morar com Ele na eternidade. Pelo menos persevero, para que isso de fato ocorra na minha e na sua vida. Enquanto nós estamos nos palácios, enquanto nós estamos nos nossos castelos, nós nos deixamos convencer de que nós somos o que, infelizmente, nós deixamos as pessoas definirem quem somos. Eu não sou o que Deus diz que eu sou aquilo que o irmão diz que eu sou. Pastor da igreja, viu? Alô? Quem é? Reverendo Reinaldo. Eu queria falar com o Reinaldo. Sim, está falando, o reverendo Reinaldo. E a gente vai pôr no doutor. Estou colocando um título, no caso acadêmico ou religioso, mas quantos de nós estufamos o peito e diz, trocou de carro? Já estou. Parece um pavão. Não, gente, não é verdade isso. Não é isso que vai definir você. Sabe que muitas vezes o que fazemos? Vou dar um exemplo. Você luta para comprar aquele carrinho popular 1.0, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. Aí você sente o máximo, comprei o meu carrinho. Você realiza o seu sonho, comprei o meu carrinho. Aí vem o teu cunhadão, teu amigão, e de repente aparece com um carro melhor que o seu. Não é um carrão, mas é um carro melhor que o seu. Tem ar-condicionado, roda, liga leve, todo enceradinho, bonitinho, banco de couro, display de DVD, não tem mais DVD, né, irmão? É os negócios agora, você aperta, né? Aí você olha assim, você quer se definir pelo que as pessoas dizem que você é. Eu preciso, então, trocar de carro. Está na hora de trocar de carro. Aí eu vou lá e troco de carro de novo. E a gente não para. Porque a gente quer se definir pelo que os outros dizem e pensam sobre nós. E não pelo aquilo que nós somos. A gente tem dificuldade de se contentar com aquilo que somos e o que temos. Se contente com aquilo que você é. Você é filho de Deus. Se contente com aquilo que você tem. Porque é fruto da graça de Deus.
Quando estamos no palácio, nós temos essa dificuldade de enxergar quem somos. Isso acontece na família, isso acontece na saúde, no trabalho, nos recursos, em várias áreas. Quando estamos nos palácios, somos tentados a nos definir a partir do que as pessoas pensam sobre mim, já disse isso. Mas no deserto, todas as nossas máscaras, elas caem. Não tem o que esconder no deserto. Todas as nossas proteções vêm abaixo. As crises, os desertos, tiram as máscaras. Cai tudo por terra. Quem já enfrentou algum deserto sabe do que eu estou dizendo. Quem já enfrentou algum tipo de crise familiar ou de ordem de saúde, sabe o que eu estou dizendo. Sabe que as dores emocionais, por exemplo, são um deserto existencial. Não é um deserto geográfico, mas existencial. A alegria se foi, as relações estão se desintegrando, o desejo de voltar a sonhar está indo embora, ou se ele existe ainda. Infelizmente, isso acontece com todos nós, seres mortais. A minha pergunta essa noite para você: você está vivendo um deserto na sua vida? Olha, pensa comigo, numa crise aqui no âmbito emocional, a dor da traição. Pessoas que você confiou, depositou confiança, ou no trabalho, ou da igreja, ou até num relacionamento, e a pessoa te traiu. Isso gera uma dor. A vergonha, parentes e amigos, se tornou público. O sentimento de fracasso, tudo que você faz parece que não dá certo. Você só pensa em desistir. Isso aqui é um deserto existencial. São sentimentos que marcam pessoas. E como pastor já 9 anos nessa igreja, conheço alguns que estão assim. E estão tendo dificuldade de se levantar, porque ainda não conseguem olhar para Cristo. Olham apenas para o deserto. Olham apenas para o problema. Olham apenas para a dor. Está na hora de você dar um passo de fé essa noite, querido irmão. E começar a refletir que esse deserto é para tratar você. É uma escola de Deus. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos em 2009, pesquisa antiga, no auge da crise americana, lembra quando o Lula dizendo que quando os Estados Unidos estava quebrando, no Brasil chegou a crise igual uma marolinha? Foi nessa época que foi feita essa crise. Essa pesquisa afirma: homens e mulheres que conseguiram passar pela crise têm 2 elementos fundamentais que praticamente todos eles estão presentes. Primeiro elemento, família. O primeiro elemento importante de pessoas que passaram por desertos existenciais ou crises, o que garantiu sucesso para sair desse lugar foi a família. Pessoas, quando perdem tudo, não consegue encontrar ânimo em si mesmo para se levantar e começar tudo de novo. A pessoa perde tudo, ela quebra a empresa, ela é mandada embora, ela não tem recursos, ela não tem dinheiro para pagar aluguel, e assim vai. O que garante essa pessoa voltar a sonhar é quando ele olha para o filho, quando ele olha para a filha, quando ele olha para a família, para a esposa e fala assim: eu tenho motivo para sair dessa crise. A minha família. Família é um elemento principal no momento de crise. Mas pastor, por que o senhor está falando isso ainda na pessoa de Davi? Porque Davi teve esses 2 momentos na vida dele. O momento que ele passou um deserto e o momento que ele passou por perseguição por Saul, o momento que ele esteve no palácio, momentos de altos e baixos. E nós vamos ver isso daqui a pouco. Vou ler o texto ainda. Mais pessoas têm mais pessoas que têm uma família, mulher e filhos, elas dizem: não importa o que fizeram comigo, eu tenho que dar a volta por cima. A motivação dela é quando ela olha para a família dela: eu tenho que dar a volta por cima.
Eu estava vindo a CBN, acho que foi essa semana, um grande empresário aí, inclusive participante da revista Forbes, ele estava dando uma entrevista na CBN e ele disse o seguinte, o rapaz perguntou assim, o entrevistador, você já quebrou alguma empresa? Ele, eu quebrei várias. E o que te fez dar a volta por cima? E ele disse isso, olhar para a minha família e saber que eu tenho que sustentar minha casa, cuidar dos meus filhos, mas sobretudo, que eu sou capaz. Eu sou capaz porque eu amo o que eu faço e vou dar a volta por cima. O segundo elemento na pesquisa é fé. Há um vídeo do Steve Jobs antes de morrer numa universidade, numa formação, fundador da Apple, e ele diz essas duas coisas: família e fé. Mas quando ele chega na fé, ele fala assim, fé em si mesmo, você é capaz de mudar o mundo. E ele começa a colocar as frustrações dele. A empresa que ele criou, a diretoria dele depois mandou ele embora. Isso virou um caos para ele. Foi um dos momentos piores na vida do Steve Jobs. E sabe o que ele disse? Se eu não tivesse sido mandado embora, eu não tinha abrido a empresa Pixar, acho que é essa, onde ele fez o filme, me ajudem o Toy Story, e ganhou milhões. A empresa voltou e contratou ele de novo, e tornou a Apple o que é hoje. Desertos precisam ser, na minha vida, uma escola, e não um lugar de morte. Deserto na minha vida precisa ser uma oportunidade para vencer e dar a volta por cima, olhando para minha casa, olhando para minha família e tendo fé. Steve Jobs ele fala, tenha fé em você, você pode mudar o mundo. E aqui que eu entro em Davi, tenha fé em Deus. O nosso elemento não é a fé só em nós, é fé em Deus. Porque muitos de nós se acham muito capazes, mas não temos fé em Deus. Homens e mulheres que atravessaram crises e não perderam a sua fé em Cristo. Passaram por desertos, dificuldades, mas não perderam a sua fé em Cristo. Morreram amando a Cristo. A consciência que existe um Deus em meio à crise me sustenta na crise. Ouça isso. Vou ler de novo. A consciência que existe um Deus supremo, Criador, Senhor da minha vida, em meio à minha crise existencial, em meio ao meu deserto, ao meu sofrimento, em meio à minha dor, me sustenta no meio desse furacão. É na crise, é no deserto que eu oro, que eu estou no culto de oração, que eu venho aqui para celebrar a Deus. Estou indo arrastado, mas eu estou indo porque eu creio que Ele há de me sustentar. A vida de Davi vai nos mostrar isso. E o mais interessante é que nós só vamos saber do resultado olhando para o futuro. E é impossível olhar para o futuro. É no futuro, depois de algum tempo, que eu vou olhar para aquela crise e vou falar assim, louvado seja Deus que eu não abandonei a fé. Eu venci, aquilo foi uma oportunidade de crescer. É o futuro que vai dizer isso. A vida de Davi muda drasticamente. Ele sai de um anonimato, ele sai de um trabalhador de ovelhas, que cuidava das ovelhas do seu pai no deserto, vai levar queijo para os irmãos, e lá ele enfrenta um grande desafio. Um homem mais importante da nação está na casa do seu pai, chamado Samuel, unge ele com óleo. Deus fala assim, é esse o novo rei. Quem era o rei da nação? Saul, o rei que o povo havia pedido. Esse moço de 17 anos sai do anonimato e muda a sua vida drasticamente. O capítulo 17 vai narrar essa mudança drástica, que é a ascensão de Davi. Davi começa agora a aparecer para o reinado. Davi começa a aparecer. Ele enfrenta Golias, um guerreiro filisteu, e extraordinariamente vence aquela batalha. Pensa comigo, querido irmão, reflita comigo. Capítulo 16, a gente vê Deus chamando esse jovem, talvez ainda com 17 anos, sem ainda percepção do que seria o futuro. O profeta unge a cabeça dele,
Esse moço, no capítulo 17, vê Golias enfrentando o povo de Deus, e ele derrota esse grande guerreiro chamado Golias. Sabe o que acontece? Saul chama esse moço agora para morar no palácio. Saul agora vai cuidar desse jovem. Vai tocar o seu instrumento de cordas, as crises existenciais que Saul tinha, ou do espírito maligno, porque o Espírito de Deus tinha saído de Saul, e o espírito maligno apossou-se de Saul, e Davi vai tocar, vai dedilhar louvores, para que Saul se acalme, e durante a tarde, ou a noite, ele vai aprender a ser um soldado. A vida de Davi nunca mais foi a mesma, gente. Olha só o versículo 2 do capítulo 18. Saul, capítulo 18, versículo 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa do seu pai. Ele sai da casa do pai. E ele vai agora morar no palácio. Saul naquele dia o toma e o tira da casa do seu pai. Davi começa a viver no palácio junto com Saul. No jantar, nos almoços, diante da corte, diante de todas as autoridades do rei Davi, Davi toca os seus louvores. E durante o dia, aprende a manusear a espada. Aprende a se tornar um guerreiro. Davi vai se tornar um grande guerreiro em Israel. Por isso, e nós entendemos que na sucessão de Davi, depois de muito tempo, quando Deus fala para ele que ele não vai construir o templo, porque sobre as suas mãos havia muito sangue. Ele era um guerreiro. Davi se torna um guerreiro. De pastor de ovelha a um guerreiro. A ascensão de Davi no palácio, olha só o versículo 5. Saía Davi aonde quer que Saul enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, e até os próprios servos de Saul. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, isso aqui deixa um pouquinho, daqui a pouco eu leio. Versículo 5 diz que ele era benquisto em todo o império, em todo o reinado de Saul. Dos 17 anos aos 30, a gente vê um adolescente se tornar um grande homem, e se torna um homem popular. Isso é um grande desafio para mim e para você. A popularidade ou a ascensão de um jovem, às vezes, causa estragos, como causou não só a Davi, mas também a Saul. Olha só o próximo versículo, que é o versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, de ferir os filisteus, agora como líder da tropa, as mulheres, presta atenção, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Imagina um jovem agora, já crescendo, cuidando dessa tropa, 1000 homens debaixo do seu comando. A Bíblia diz que tudo que Davi fazia, ele fazia com excelência, porque Deus era com ele. Ele era um cara trabalhador e fazia com excelência. E Deus o abençoava. A ascensão de Davi, a oportunidade que ele teve de crescer, foi vista diante de todo o reinado. E as mulheres, imagina as moças, olha só, dizendo, versículo 6, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumento de música. As mulheres se alegravam e cantando alternamente diziam: Saul feriu milhares, porém Davi seus 10 milhares. Dá uma rima, né? Saul feriu milhares, Davi feriu 10 milhares. Faz um hip hop aí, ó. Hã? Dá um caldo, não dá? Imagina isso chegando nos ouvidos de Saul. Isso gerou um problemão.
Olha só como é a ascensão desse homem, gente. Fizeram música para ele. Quando o Neymar começou a estourar, o que fizeram? Os artistas? Vamos fazer uma música para o Neymar. Olha o Neymar hoje. Um craque. Mas perdeu toda a conexão com Deus que talvez teve um dia. Versículo 7 e 9, a gente lê aqui, olha agora. As mulheres se alegravam e cantando, já li isso aqui, versículo 8. Então Saul se indignou. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? Saul se sentiu ameaçado. Você sabe qual é a semente, meu querido irmão, da inveja? A semente da inveja é a comparação. Toda vez que alguém compara você com um outro irmão, com um outro filho, a sua mãe, o seu pai, ou no trabalho, o que isso causa? Eu já fiz isso. Eu já fiz comparação. Meu pecado aqui, vou confessar. Você já fez isso? Ou só eu que sou o pecador? A semente da inveja é a comparação. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Quem nutre senso de comparação ou inveja traz desgraça para si, e a tristeza e a desgraça também para o outro. Quando nós nutrimos esse senso de comparação, essa inveja, nós trazemos para nós uma desgraça. Porque isso aqui gerou deserto na vida de Saul. Desculpa, na vida de Davi. Davi vai ter que fugir da presença de Saul. Um menino que é escolhido por Deus e começa a crescer, mata um guerreiro filisteu, se torna um herói nacional. Fazem música para ele. E agora Saul diz: só falta o reino. Preciso dar fim nisso. Começou o deserto na vida de Davi. Versículo 14 e 15. Olha só, do capítulo 18. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante dele. 1000 homens debaixo do governo de Davi. Uma entrada e saída militar. Guerra com a Filístia. E nós vamos observar em alguns momentos Saul colocando Davi no meio da batalha para ser morto. Porque Davi começou a incomodar agora a Saul. Sabe por quê? Porque a graça de Deus já não estava com Saul. Quando nós nos desconectamos de Deus, nós não temos a percepção de que estamos perdendo a mão. Quando a gente se ausenta da graça de Deus, do amor de Deus, como Saul fez, nós não percebemos que estamos falhando, que estamos errando, e a desgraça chega. Por isso a conexão com Deus é importante. A vida com Deus é importante. Tudo o que Davi fazia prosperava. José, hoje foi dito de manhã, tudo que José fazia prosperava, porque Deus era com ele. O Senhor era com Davi. Tudo ele faz com bom êxito. Tudo ele faz com excelência. E por isso tem a bênção de Deus. Eu não faço para mostrar para você. Eu faço porque eu uso todas as habilidades que Deus me deu, todos os talentos que Deus me concedeu, para fazer o melhor para a glória dele. É o que Davi fez.
Mas muitos de nós usamos as nossas habilidades para mostrar para o outro. Você viu como eu sou bom? Você viu? Coitado do senhor sem eu aqui. Usando a figura da igreja. Coitado da igreja do Nazareno da Família se o pastor Reinaldo foi embora. Às vezes melhora. Ninguém é insubstituível. A graça de Deus unge pessoas. A presença de Deus ungiu Davi. E Davi fazia tudo com excelência. Isso aconteceu com José do Egito. Isso aconteceu com Daniel na Babilônia. Deus era com Daniel. Se manteve firme. Deus fez isso com Neemias quando restaurou os muros de Israel, de Jerusalém. O segredo do sucesso no meio da crise, do deserto, é a unção de Deus, é a presença de Deus, é a graça de Deus. É isso que eu e você temos que nutrir, queridos irmãos. Davi foi um homem que trabalhou para o Senhor com excelência. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel 18, versículo 28, olha lá. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. Olha que legal. Saul reconhece que Deus era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Interessante isso. Inveja, medo e agora obstinação. Ele agora vai trabalhar porque ele tem medo de perder o poder e o governo e o trono de Israel. Saul, ele olha a ascensão de Davi e reconhece que Deus era com Davi, mas não muda a sua atitude, não se arrepende. Por isso a diferença entre Saul e Davi. Davi era um homem que se arrependia quando pecava. Saul, ele não se arrepende. Ele não tem percepção, porque está desconecto de Deus. Ele não percebe que Deus está agindo através de Davi, ele não percebe o mover de Deus. Saul, ele torna-se refém dos seus sentimentos, inveja de Davi, porque todos louvam a Davi, medo de Davi por perder o reino, e inclusive a filha, obstinação, teimosia, vou resolver essa situação, eu vou matar esse moço. O seu próprio filho de Saul, Jonatas, se encontra com Davi e diz: você será o novo rei. O próprio filho do rei, sucessor natural do trono, da tribo de Benjamim. Meu querido irmão, deixa eu dizer algo. O cetro não sairia de Benjamim, diz a profecia. O que tira o cetro de Benjamim e dá a Judá, sabe o que é? Davi. Porque Saul rejeita Deus. E Deus tinha um plano maior, que é a figura do Messias, que vai sair de Belém, que vai sair de Judá, que vai sair, por isso que ele é conhecido como o leão da tribo de Judá. Saul perdeu a oportunidade de se arrepender. Saul perdeu a oportunidade de transformar Israel numa grande nação, de se tornar rei perpétuo de um povo. Davi se torna alvo da obstinação de Saul. E ele começa a iniciar uma perseguição, tornando a vida de Davi um grande deserto. Você percebe que às vezes os desertos que chegam na nossa vida não tem nada a ver conosco? Você está fazendo tudo certo. Você está fazendo com excelência. Você está fazendo para Deus. Tudo que você faz prospera porque Deus é contigo. Deus põe sementes na sua mão porque você planta. Você rega, você cuida. Você entende o favor de Deus na sua vida. Você está fazendo tudo certo. Mas infelizmente, a comparação,
a inveja, o medo, faz com que pessoas lutem contra você, como lutou contra Davi. Isso gerou deserto na vida de Davi. E se nós não percebemos que Deus está agindo, a gente vai fugir da escola, a gente vai fugir do deserto, a gente vai fugir desse sofrimento. E é natural, porque nós somos treinados para não sofrer. Por uma outra ocasião, vou trazer alguém para falar sobre isso, sobre frustração, para pais e filhos. Desde criança, você precisa ensinar o seu filho. Seu filho precisa aprender a sentir frustração, a dizer não para ele. Nós super protegemos as nossas crianças. E elas estão crescendo, sendo super protegidas. E o mundo não vai super protegê-las. E elas vão sofrer porque você não educou corretamente. Então, querido irmão, leia as Escrituras, estude a palavra de Deus e busque a presença de Deus. E ensine o seu filho no caminho do Senhor. Feche parênteses. Davi se torna alvo da obstinação e o deserto chega na vida dele. Talvez a sua vida esteja dessa forma. Está passando uma crise, um problema, uma dificuldade, um deserto tremendo por causa de alguém. Você não tem nada a ver com a história. Saul por 5 vezes tenta tirar a vida de Davi. 5 vezes. Ele vai tentar tirar a vida de Davi. Saul atira uma lança na direção de Davi por 2 vezes. No capítulo 18 para 19 a gente lê isso aí. Saul nomeia Davi comandante de 1000 homens e o envia à guerra contra os filisteus. Não é para ganhar a guerra, porque sabia que o inimigo principal de Israel era os filisteus. Quando falava em filisteu, Israel tremia. Davi leva a tropa e vai. E sabe o que é interessante? Como que as coisas acontecem? Saul coloca ele na frente da batalha para ser morto na guerra. O que Davi vai fazer quando ele está no palácio? Chama Betseba, se deita com ela, engravida ela. O marido vem fiel, guerreiro, e ele coloca na frente da linha de batalha para aquele soldado, Urias, ser morto. O que foi feito com Davi, agora ele vai fazer. Quando a gente perde, nós estamos falando do mesmo personagem. Quando perdemos a conexão com Deus, nós caímos nos mesmos erros. Aquilo que foi feito a ele, ele vai fazer no futuro. 5 vezes Saul tenta tirar a vida dele. Olha só, Saul ele pede 100 prepúcios de filisteus como dote pela sua segunda filha. Pastor, como é que é o negócio? Era uma grande cirurgia de fimose. Você vai lá, Davi, e você vai matar todos esses filisteus que afrontam Israel. E você vai fazer uma cirurgia de fimose mesmo. Eu quero 100 prepúcio como dote para minha filha. Saul pede isso. Por quê? Porque o rei precisa, filha de rei, muito caro. Davi não tem dinheiro, então você vai lá e vai conquistar, e vai matar, e vai trazer 100 prepúcios para mim, como dote, e aí eu vou dar a minha segunda filha para você. Uai, como assim? Saul achou que ele ia morrer na batalha. Ele faz e traz, e cumpre, e casa com a filha dele. Imagina Saul. Como assim? Saul envia seus homens até a casa de Mical com o propósito de matar Davi. Está lá no capítulo 19, versículo 11 e 12. E Davi foge de Saul, versículo 12 diz. 19 e 12. Então Mical desceu Davi por uma janela. E ele se foi, fugiu e escapou. Nós estamos falando de Davi, gente. Onde fizeram música para ele. Onde um grande guerreiro. E ele vai ficar, meu querido irmão, vivendo no deserto por 8 longos anos. 8 longos anos no exílio, fugindo da espada de Saul. 8 longos anos fugindo.
Olha só, capítulo 22, abra lá, versículo 2. Nesse período de 8 anos, Davi se torna líderes de grandes homens. Olha o nível da liderança que Davi vai ter agora nas suas mãos para liderar. Versículo 2. Vamos ler o 1 também. Davi retirou-se e dali se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos de amargura de espírito, e ele se fez chefe, ou líderes deles, e eram com eles uns 400 homens. Davi foge, entra numa caverna, deprimido, as coisas não estão acontecendo como ele havia planejado, perdeu toda a regalia, está fugindo do rei, que tem toda uma máquina nas mãos, está sendo caçado, e ele foge para se esconder, e ele encontra um monte de gente legal, endividada, em aperto, mas na verdade é gente da pior espécie, ladrões, gente que estava fugindo. Pessoas da pior espécie agora vão se tornar líderes nas mãos de Davi. Já ouviu falar dos valentes de Davi? São esses homens. No deserto, Davi vai ensinar esses homens. No deserto, Davi vai treinar esses homens. Davi vive entre cavernas, desertos, florestas, terras inimigas, enquanto Saul persegue. Davi é protegido até pelos inimigos. É protegido por Mical, é protegido por Jonatas, pelo profeta, por Abimeleque. É protegido por muitos inimigos, inclusive, por terras estranhas. Porque Deus era com Davi, Deus tinha um plano para Davi. Em 2 ocasiões, Davi tem a oportunidade de matar Saul. E o que ele faz? Ele não mata. Não compete a mim matar um ungido de Deus. E Deus vai honrar esse homem no futuro. Esse homem no futuro vai se tornar um grande rei. Esses 8 anos de deserto não alcançam o coração de Saul. Davi viveu 8 anos no deserto, sofrendo e fugido. Mas o deserto não alcançou o coração de Davi. Às vezes as crises, os problemas, os desertos alcançam o nosso coração, nos tornam amargos, tristes, rancorosos, desafeituosos, e nós perdemos a oportunidade de servir e aprender com o Senhor. Davi vive num deserto árido, talvez o seu deserto esteja árido, talvez como o de Davi, mas por alguma razão, e talvez a razão você saiba qual é, Deus, a unção do Espírito, a presença de Deus, irrigou o coração de Davi. Deus quer irrigar o seu coração. Se você está vivendo um deserto, Deus quer molhar com a presença, com a água do Espírito o seu coração. Você sabe o que aconteceu na caverna de Adulão, no deserto, na floresta, nos 8 anos de deserto? Abra comigo o Salmo 59. Salmo número 59. Versículo 1 ao 3. Hino de Davi quando Saul mandou que lhe sitiassem a casa para o matar. Olha o que ele escreve. É uma oração. Livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, pois que armam ciladas a minha alma, contra mim se reúnem os fortes, sem transgressão minha, ó Senhor, ou pecado meu, sem culpa minha, eles se apressam e investem,
Desperta, vem ao meu encontro e vê. Tu, Senhor, Deus dos exércitos, é o Deus de Israel. Desperta, pois, e vem de encontro a todas as nações. Não te compadeças de nenhum dos que traiçoeiramente praticam iniquidade. Ao anoitecer, uivam como cães à volta da cidade. E aí continua o salmo. Passei um pouquinho, era para ler só 3. No deserto, Davi escreveu os salmos. No deserto, Davi orou a Deus: Senhor, eu não sei porque ele me persegue. Eu sempre trabalhei para o Senhor, eu sempre fiz o melhor. José sempre fez o melhor e foi vendido, foi preso, foi esquecido. Daniel foi jogado na fornalha, foi preso, porque viveram em conexão com Deus, viveram os desertos existenciais, a tristeza. Elias viveu também fugido por um período, porque Jezabel o perseguiu, querendo matar e tirar a vida. Homens e mulheres de Deus sofreram desertos, mas não perderam a graça de Deus. Eles conseguiram reconhecer os sinais da graça. Eles saíram dos desertos fortalecidos. Diante do deserto, Davi vai escrever salmos. O que faz a diferença, mediante as crises, são as nossas decisões. É a sua decisão, querido. É a forma como você lida. É a forma como você escolheu ou escolhe viver. Amando a Deus de todo o coração, servindo-o com alegria, trabalhando, olhando para a Escritura, dizendo: eu faço isso porque eu creio na palavra de Deus. Os desertos geraram os salmos, que tanto nos abençoa. Quer ler um outro salmo? Outro salmo que nós podemos ler, desse período de 8 anos de sofrimento de Davi, Salmo 63. Davi vai irrigar o coração dele, orando e buscando a presença de Deus. Salmo 63 diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como a terra árida do deserto, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Ele não escreveu isso no palácio. No palácio, e nós vamos ter um outro dia para falar sobre o palácio. Davi entrou em desconexão e pecou. Mas no momento de crise aguda, Davi orou, escreveu lindos salmos, falando do seu desejo de conhecer a Deus. A minha vida é como esse deserto, Senhor, árido, mas que almeja a água, que almeja a sua presença. A pergunta é: você no meio dessa crise, no meio do problema, você almeja Deus? Ou você está abandonando, virando as costas ao Senhor, esquecendo que Ele é o autor da fé, da salvação, Ele mudou sua história? Está na hora de você levantar a cabeça e dizer: Senhor, transforma-me num novo homem, numa nova mulher, e levanta-me nesse deserto, porque eu fiz o que fiz com excelência, com a bênção de Deus. Deus pode transformar o nosso deserto numa grande plantação irrigada, dando muitos frutos. Deus quer irrigar hoje o seu coração. Deus quer irrigar hoje o meu coração. Entre desertos e palácios, Deus, nessa noite, disse a mim e a você que precisamos irrigar o coração com Ele. Há graça oferecida essa noite. Há um manancial de águas vivas a ser derramado sobre você. Davi sofreu, mas não permitiu que o deserto entrasse no seu coração. Acabou a história, pastor? Ainda não. Cenas para os próximos capítulos, domingo que vem.